propõem a PEC acreditam que isso irá mudar, né, que irá se exacerbar esses conflitos distributivos e, com isso, você acabará beneficiando os mais pobres. E eles parecem acreditar nisso. Eu sou muito cético em relação a isso, em função do sistema político brasileiro, né? Eu acho que eu sou mais realista nesse sentido. Então tem esse ponto. E tem os ganhos de eficiência que eu acho que tem que ter, mas como a Laura falou também, não acho que essa PEC é o melhor instrumento de gestão pública para promover eficiência dentro da gestão e execução do orçamento. Né? Você tem outros mecanismos de gestão, de administração pública, de orçamento e execução orçamentária que te permitem ter ganhos de eficiência. E a PEC não faz isso. A PEC tem uma ideia de que o pai, fixando uma mesada, o filho será mais eficiente realizando gastos. Não há nenhum sentido de que isso vá acontecer. Então tem esse ponto. E tem um segundo ponto que, se você pegar um estudo que a FMI fez, que tanto a Mônica quanto a Laura mencionaram, de 2015, é interessante que países que adotaram regras fiscais, né, você teve uma melhoria da política fiscal no sentido que ela passa a ser contracíclica. Né? Então, tem os dados do FMI, eles têm mais de 50 países nesse banco de dados, e é bem interessante como a partir da introdução dessas metas fiscais, você tem uma política fiscal muito mais robusta. Você tem um controle de gastos em áreas que são prioridades e outras áreas que são supérfluas, mas você garante que você tem uma política contracíclica. E a PEC atual não garante isso. Né? A Receita Tributária Brasileira, em particular, é extremamente pró-cíclica, inclusive tem um artigo que eu recomendo que todos leiam, né, do atual presidente do Banco Central, com Maurício Orengue, quando o Ilan era presidente, era economista-chefe do Itaú, que ele mostra exatamente isso, a prociclicalidade das receitas e o fato que as despesas, basicamente, elas não mudam muito em função do ciclo. Né? E a PEC tenta trazer um crescimento nulo, apesar do crescimento econômico ou a recessão. O gasto será o mesmo. E isso não é visto em economia nenhuma. Tá? Se você for olhar a experiência internacional, gastos se comportarem dessa forma, ou seja, o gasto não muda apesar da fase do ciclo econômico, é uma coisa que não tem paralelo no mundo. Então, como eu disse antes, eu acho que é importante tentar olhar essas experiências para tentar entender onde que a PEC falha. E essa PEC, como a Mônica falou, não tem uma cláusula de escape. Eventos acontecem, né? Catástrofes acontecem, eventos que não são previstos acontecem. E não tem nada nesse mecanismo constitucional que te permita ter uma flexibilidade para encarar esses momentos. E um dos fatores mais preocupantes, quando você coloca e analisa, eu só tenho mais 2 pontos, eu vou terminar. Quando você analisa a evolução dos gastos, tanto para as economias desenvolvidas, emergentes e países de baixa renda, é bem interessante. Tem um dado do FMI que mostra o crescimento dos gastos do governo em relação ao PIB desde a década de 50 até 2013. Mesma coisa para os emergentes, só que os emergentes começam em 92, se eu não me engano, até 2013, e países de baixa renda. Os países avançados tinham um gasto total em relação ao PIB, ao seu PIB, de cerca de 18% do PIB na década de 50. Tá? Não tenho o número certo agora na cabeça, mas fica nessa faixa. Eles crescem até 2013 até 40% do PIB nas economias avançadas, os gastos do governo em relação ao PIB. Para os emergentes, você sai de uma coisa parecida, em 96, você sai de 18% e bate cerca de 30% do PIB em 2013. Países de baixa renda, você sai de 12% e chega a bater 21%, 22%. São números mais ou menos nessa casa. A PEC tenta trazer um padrão de gastos no Brasil equivalente a países de baixa renda em relação à sua economia. A previsão é de que em 10 anos os gastos totais do governo fiquem na casa de 14%. Se você for comparar esse padrão de gasto, é equivalente a um país de baixa renda. E o Brasil, dessa forma, não se comporta como uma das 10 maiores economias do mundo. Ou seja, você tenta impor um padrão de gastos que não condiz com a nossa realidade econômica, porque você tem demandas sociais, você tem pressões, né, população que envelhece, você tem investimentos em infraestrutura, que são os chamados investimentos transformacionais em infraestrutura, economia de baixo carbono. E eu faço parte de um outro projeto liderado pela Universidade de Colômbia, em Nova York. O objetivo é justamente mapear como é que a infraestrutura foi financiada no mundo, né? Os principais países que, enfim, têm as melhores práticas. E o que é interessante é que os mercados emergentes, cerca de 70% do investimento em infraestrutura foi feito através do orçamento público. Isso é um dado, tá? Não é uma opinião minha, é um dado. 70% do investimento feito
infraestruturas emergentes foi através do orçamento público e combinação de bancos públicos. Tá? E aí, quando você olha para o Brasil, que tem um déficit enorme de infraestrutura, eu vou passar um dado muito rápido, a média mundial do estoque de infraestrutura, né, em países selecionados fica na casa de 71% do PIB. Ou seja, você faz lá o valuation de portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. A média mundial, tirando o Japão e o Brasil, dá 71%. No Brasil, você tem 16% do PIB. Esse é um déficit de infraestrutura no país. E a PEC, quando você olha esse padrão de financiamento, praticamente tira isso da agenda, como a Laura colocou, isso não mais fica na agenda. Investimento privado irá acontecer, mas não na escala que o país necessita. Né? Dado que o investimento chamado Greenfield, infraestrutura, as fases iniciais são muito arriscados, o investimento privado praticamente não entra nas fases iniciais. Então existem preocupações que vão além do debate atual, enfim, preocupações com saúde, educação, que são válidas, mas a tentativa de se passar um rolo compressor, como a Mônica falou e a Laura também, as duas mencionaram, é muito perigoso, o debate tem que ser aprofundado. Existem pontos importantes para você considerar antes de se propor uma proposta tão séria, que é uma proposta mesmo constitucional. Eu vou deixar por aqui e, sinceramente, eu quero agradecer muito e o orgulho que eu tive de ouvir tanto a Mônica quanto a Laura. Parabéns às duas. Obrigado. Acho que agora cada uma pode fazer um comentário de, sei lá, uns 5 minutos também sobre a fala do Felipe, que acho que trouxe novas questões. E aí depois a gente passa para as perguntas. E lembrando que, para quem chegou depois e tal, estamos recebendo perguntas do pessoal do Centro Acadêmico que está aí espalhado. Pode enviar, que aí depois vem para a mesa e a gente passa aqui para as debatedoras. Obrigada, Felipe. Ótimas palavras. Deixa eu fazer 2 comentários. Um que você tocou um pouco, mas eu gostaria de ter dito e acabei não dizendo, e outro sobre o que você falou sobre infraestrutura, que eu acho extremamente importante. O ponto que eu acabei não mencionando, mas o Felipe tocou nele e a Laura também, é essa questão da ineficiência do gasto. No Brasil, a gente sabe que a gente tem uma estrutura de gastos extremamente ineficiente e há anos, se não décadas, se tenta fazer no Brasil uma coisa que se chama uma revisão de gastos, um expenditure review. O governo passado, no final do governo passado, havia um empenho em tentar levar a cabo essa revisão de gastos. Isso não é uma coisa simples, trata-se de passar assim, um pente fino nos gastos e ver de fato onde há excessos e o que você pode cortar. O que ajudaria, ou se a gente tivesse feito esse trabalho de fundo antes, isso teria ajudado em muito esse desenho da PEC hoje, porque em vez de você colocar um teto horizontal, você teria mais capacidade de enxergar aonde estão as ineficiências, aonde estão os pontos de pressão e tratar de forma diferenciada esses diferentes tipos de gasto. Tá? Então, esse era um ponto que eu queria ter feito e que eu acabei deixando de fazer na minha fala inicial. Sobre a questão de infraestrutura, eu acho que o Felipe toca num ponto que é extremamente importante. Hoje no mundo se discute infraestrutura. A China acaba de montar um banco, o Asian Infrastructure Investment Bank, cujo objetivo é desenvolver infraestruturas não só na China, mas nos arredores. Né? Então, existe uma preocupação imensa com o desenvolvimento de infraestrutura e com a alavancagem de infraestrutura, que em alguns casos, quer dizer, você tem as instituições financeiras internacionais, os órgãos multilaterais, como o Banco Mundial, como o BID, como o Asian Development Bank, como o EBRD na Europa, que tem esse papel na área de infraestrutura, mas existe uma percepção no debate lá fora de que essas instituições não foram suficientes para promover o investimento em infraestrutura. E o investimento em infraestrutura, como o Felipe bem disse, por definição, é um investimento que exige a participação de algum tipo de banco de desenvolvimento público. Você não tem como fazer investimento em infraestrutura sem o apoio de uma coisa tipo um BNDES. O desenho, evidentemente, de como você faz isso, importa. Quer dizer, no nosso caso, voltando à questão do BNDES, a gente passou os últimos anos
usando o BNDES para dar recursos a empresas que não precisam desses recursos e que não são sequer necessariamente empresas que estão usando esses recursos para desenvolver infraestrutura. A gente deu boa parte do dinheiro do BNDES a empresas que têm acesso ao mercado doméstico e ao mercado internacional de capitais, e não houve um foco nessa questão da infraestrutura. Isso não foi só um problema do governo Dilma, isso já vem muito antes. Isso é bem anterior ao governo Dilma. E aí você pega casos interessantes, como por exemplo é o caso da Colômbia, que fez recentemente uma mudança. Em 2013, a Colômbia pegou um banco de desenvolvimento que ela tinha, e que era um banco que servia para muita coisa, era meio que um elefante branco e era extremamente ineficiente, e com a ajuda do Banco Mundial, ela redesenhou esse banco de investimento e criou um troço chamado a Federación Nacional de Desarrollo. A FDN, evidentemente ela não tem o mesmo tamanho do BNDES, até porque a Colômbia é um país muito menor, mas o foco da FDN é estritamente o financiamento à infraestrutura, por meio de parcerias público-privadas e por meio de incentivos e esse tipo de parceria que traz o setor privado para financiar um projeto junto com o Banco de Desenvolvimento. Esse, de novo, foi um projeto financiado pelo Banco Mundial, a criação da FDN. É um projeto que está dando super certo. A FDN não sofre dos problemas típicos que se atribuem aos bancos públicos de desenvolvimento, falta de transparência, captura política, essas coisas todas, porque existe um desenho de incentivos na montagem desse banco de desenvolvimento que foi feito exatamente para evitar esse tipo de coisa. Então, há exemplos no mundo que podem nos ajudar aqui no Brasil, embora a escala da nossa economia seja muito maior que a da Colômbia, mas que nos ajudem a pensar sobre o que deve ser o papel do BNDES, o que deve ser o papel do BNDES no investimento em infraestrutura e como essas coisas todas casam com investimento público, PEC e todas essas outras coisas que a gente está discutindo aqui. Então, só queria fazer uma ponte com o que o Felipe falou. Bom, tem alguns comentários a fazer sobre a fala da Mônica e no final vou dialogar um pouquinho com o que o Felipe falou, que enfim, acho que com o Felipe eu realmente não discordo em nada, com a Mônica ainda tem alguns pontos que eu vou acentuar aqui. Tá? O primeiro é o seguinte, como a Mônica ressaltou, acho que a gente tem várias convergências sobre o diagnóstico da crise, né? E as exonerações fiscais aparecem nas duas avaliações, problemas nas contas públicas que se agravam também aparecem, BNDES também aparece. Eu acho que esses eu não vou focar porque são pontos que são quase de consenso hoje, né? De que houve exageros e má gestão, inclusive represamentos de tarifas para os administrados, também é algo que enfim, eu venho criticando há 2, 3, 4 anos. Então, enfim, essas coisas não são um ponto. Agora, tem um ponto que eu acho que é o seguinte, será que uma regra, e aí no tema de agora, né, será que uma regra fiscal ela necessariamente favorece, a gente falou de eficiência, a gente falou de composição, mas será que ela favorece transparência, por exemplo? Será que ela reduz a probabilidade de pedaladas ou manobras ou contabilidade criativa? Porque, enfim, eu não sei exatamente se a Mônica acha que sim, mas a minha sensação, a partir dos estudos que são feitos para outros países, e aí tem um staff note de 2012 da FMI, que é bem bom, de alguns autores da FMI, que é bem bom porque recapitula episódios de pedaladas fiscais ou manobras, o que eles chamam de fiscal illusions, em vários países do mundo pós-crise de 2008, e mostra que justamente conforme essas regras vão ficando mais rígidas e são implementadas, mais manobras são feitas, porque os países têm a tentação de tentar, via contabilidade criativa, desviar de regras rígidas, né? Então, esse parece ser um dos problemas de uma regra tão rígida, sem cláusula de escape, que simplesmente congela. Você pode ter cada vez mais coisas sendo feitas por debaixo dos panos. Então, tampouco acho que a regra vem para resolver um problema de falta de transparência e de realismo fiscal. Revisão de meta, que é algo que a gente viu ano passado, etc., que se deu, inclusive, justamente por frustração de receitas,
sucessivas, né, o governo apoia países, acha uma correlação enorme. Países que implementaram o ajuste fiscal geraram uma frustração de expectativa nas projeções da FMI enorme, porque a FMI achava que a retomada viria e não veio. Né, e isso eu acho que é um problema aqui também. A regra resolve isso? Tampouco, porque ela só trata de gastos, ou seja, claro, ela é mais fácil de ser implementada do que um superávit primário, porque ela não depende de receita, mas ela nada diz sobre o superávit primário, porque a frustração de receita pode vir da mesma maneira, né? Então ela em nada tem a ver com a outra meta que já existe, que é uma meta anual, já temos um sistema de fiscalização, de planejamento, de controle que se adequado, se colocado adequadamente, eu tenho até críticas à meta do superávit primário, eu acho que eu defenderia algo como um superávit estrutural, como é usado em alguns países da Europa, mas ainda assim, já temos esse mecanismo e a regra pouco faz para melhorar esses mecanismos. Né? Aí, indo para o ponto de resto do mundo, as regras do resto do mundo, além das cláusulas de escape, que a Mônica colocou, e o Felipe falou, nenhum país faz crescimento zero, ou seja, só reajuste pela inflação. Acho que parece que o Japão faz durante alguns anos, mas ainda assim é por alguns anos e é um contexto bastante diferente, mas nenhum outro, de fato. As regras em geral são regras que são relacionadas ao crescimento do PIB, são por poucos anos e não são mudanças constitucionais. Nenhum país tem uma regra de gasto na sua Constituição. Aí eu falei isso outro dia, o Samuel falou assim, não, mas nenhum país tem uma Constituição excessiva como a nossa, que relaciona empregados, empregadores, enfim. Aí eu já acho que tem uma confusão entre CLT e Constituição. Mas a Constituição brasileira tampouco eu até acho que tem ganhos enormes no Pacto de 88, mas não é mais excessiva do que muitas outras nos países nórdicos, por exemplo, enfim, ainda que de fato tenha um pacto sobre a vinculação de gastos. A única questão aqui, e volto no ponto inicial, é a despesa obrigatória. Né? O ponto crucial que justifica a regra é desvincular mínimo para a saúde e educação. É isso que dá a justificativa para que essa regra seja uma regra constitucional de por 20 anos, etc. Tá? Não é o ajuste. Isso tem que ficar claro. Se a sociedade quer desvincular, ok, mas não parece ser essa a forma como a regra está se colocando. O outro ponto é o seguinte, outras regras em outros países se previnem contra esse problema que o Felipe aponta, porque retiram da regra de gastos investimentos públicos, infraestrutura. Tá? Então, retiram da regra, porque é claro que essas despesas vão tender a ser cada vez mais contraídas se você coloca um teto desse tipo, e essas despesas não só são essenciais do ponto de vista de desenvolver uma infraestrutura mínima, seja por uma carência que a gente tem, mas isso tem efeitos não só multiplicadores, mas também de produtividade num país que tem uma logística e um custo enorme de, por exemplo, transportar uma carga de uma mineradora até o porto mais próximo. Temos um país com problemas sérios de infra, que gera um custo para todo mundo, e a gente está simplesmente eliminando essa possibilidade. Aí, claro, você pode apostar nas concessões, e o governo acabou de divulgar um plano para isso, mas, como se coloca, tem um problema de financiamento que tradicional desse tipo de coisa, tem um problema maior ainda, conjuntural, mas que ainda não sabemos por quanto tempo essa conjuntura vai durar, que ninguém esquece de combinar com os russos, porque ninguém está querendo investir no Brasil. Né? Já foi tentado um plano desse que não funcionou. Então, a gente está abrindo mão pelos próximos anos de ter no investimento público um possível motor, mesmo que isso fosse financiado por um tipo de tributação emergencial para esse tipo de investimento, para essa retomada. Finalmente, num ponto que eu acho que também relevante, tá? É que parece ter uma contradição nesse debate, que eu acho fundamental, que cada vez mais eu fico olhando e eu fico vendo ela, que você pode, das duas uma, ou você considera que temos um problema que é estrutural, ou seja, um déficit estrutural, os crescimentos com gastos previdenciários estão sempre acima do PIB, por sua vez as receitas jamais vão crescer tanto quanto esses gastos, porque foi um momento
excepcional de crescimento, sei lá, de cenário externo favorável, combinado a um crescimento acima da média que a gente teve entre 2006 e 2010, e por isso estamos condenados a ter um déficit, com isso a gente vai estagnar ou congelar esses gastos para o resto dos próximos 20 anos, porque no fundo a gente espera que as receitas também vão estar congeladas para os próximos 20 anos. Isso é uma coisa. Aí você poderia até justificar, é assim, você está dizendo, olha, o crescimento do PIB, na verdade, vai ser a zero, a gente está numa estagnação secular, como de outros países, o crescimento das receitas também não vai acompanhar, e com isso a gente está congelando, você congela tudo. Aí não aconteceria aquilo que o Felipe está falando, que é as receitas caírem, as despesas caírem em proporção do PIB, vertiginosamente até a gente chegar no nível de Burkina Faso. Não aconteceria nesse caso, porque o PIB não está crescendo. Só que, ok, aí isso é um diagnóstico possível, tá? Eu acho que, inclusive, dada a falta de agenda de crescimento, me parece até um cenário plausível. Agora, não me parece esse o cenário que a PEC está defendendo no momento em que o debate dela é feito. Me parece, ao contrário, que se defende que, ao se resolver esses problemas, vai haver um crescimento, da produtividade e do produto contínuo que vai vir por esse aumento da confiança, por se resolver esses problemas micro, de má gestão, de problemas de eficiência. Então você teria uma tendência a aumentar e elevar novamente as taxas de crescimento no Brasil, o que nada impede que então as taxas cheguem no ponto que a gente teve entre 2006 e 2010, que não foi tão alto assim, né? Se você defende que o Brasil não vai crescer mais, ok, mas se você acha que vai crescer mais ou menos ao que a gente cresceu nos anos 2000, aí não há um problema estrutural de déficit. Aí as despesas cresceram menos do que as receitas nesse período. A dívida caiu, a taxa de juros caiu gradualmente. Ou seja, das duas uma, ou você diz, estamos condenados a estagnar e defende a PEC, ou você diz, não vamos estagnar e a PEC não faz sentido nenhum. Você não pode usar um argumento sobre estagnação para defender a PEC que você está defendendo para o crescimento. Você está entendendo o tamanho da contradição que é colocada nesse debate? Ou você acha que o troço vai funcionar, ou você acha que o troço vai dar errado. Você não pode usar o fato de que o negócio vai dar errado para dizer que ele vai funcionar. É um pouco contraditório e maluco, né? Mas, enfim, isso é um ponto um pouco mais sobre o debate do que sobre a proposta em si. Com isso, acho que é mais legal a gente abrir para a pergunta de vocês e tem alguns pontos que eu ainda queria falar sobre previdência, por exemplo. Eu acho que é um ponto crucial aí dentro, que nada tem a ver com a PEC. A PEC não está falando sobre previdência. Algumas pessoas acham que a PEC vai forçar um debate sobre previdência, mas não necessariamente é o caso. Então, outras das coisas que, se há um déficit estrutural, tem muito mais a ver com previdência do que com saúde e educação. Né? Então, se tem a ver com previdência, vamos discutir previdência. Por que a gente está discutindo uma PEC de teto geral? Né? É isso. Obrigada. A Mônica pediu para fazer só um comentário, mas acho que passou um pouco de tempo, a gente abre aqui e aí depois para as perguntas. Só vamos cumprir aí que tem muita gente querendo fazer perguntas e tudo mais, mas acho que é muito bom o debate. Tem um monte de papelzinho aqui lá, né? Deixa eu fazer um ponto sobre essa questão última que a Laura colocou. O meu diagnóstico em particular a respeito do que é o Brasil nos próximos anos não é um diagnóstico otimista. Assim, eu acho que a nossa capacidade de crescimento caiu muito. Eu acho que a gente teve, ao longo dos anos 2000, um crescimento que foi muito impulsionado por um quadro externo que não vamos ver novamente, pelo menos acho eu. Espero estar errada, mas acho que não veremos novamente. E por tudo isso, eu acho que o que a gente está falando é que, pelo menos eu, quando penso na justificativa para você ter um teto, o potencial de crescimento do Brasil é baixo, a PEC para mim faz sentido. Vou tirar a PEC. O controle de gastos para mim faz sentido, tá? As questões de desenho, etc., que a gente colocou aqui, eu acho que permanecem todas elas válidas para a PEC especificamente. Mas acho que há se fazer um controle de gastos no Brasil, porque nós não temos capacidade de absorver esse tipo de crescimento do gasto com a nossa capacidade de geração de receita atrelada a um tipo de crescimento relativamente baixo que eu vejo daqui para frente. A PEC não é solução mágica para fazer o crescimento voltar.
Tem toda essa argumentação em torno de volta da confiança e tal. Mas assim, quando a gente olha para os países que fizeram... Quando você tem uma destruição muito grande no país, o processo de reconstrução é muito lento. E essas fadas da confiança, elas não aparecem assim de imediato. Então, não é assim. Os processos são lentos, a reconstrução, essa toda institucional do Brasil vai se dar de forma muito devagar. No meio, a gente ainda tem um problema de como o nosso sistema político funciona, que é um problema a ser resolvido, e sabe-se lá de que forma isso daí vai ser resolvido, porque essa coisa de reforma política da qual a gente tanto fala, nós somos sociedade falando disso, tem que combinar com os russos, que hoje estão lá no Congresso. Então, eu acho que o meu diagnóstico parte daí, só para deixar claro de por que eu vejo o teto do gasto necessário. E o segundo ponto, muito rápido, transparência. A regra necessariamente traz transparência. Acho que o Felipe trouxe uma imagem boa. A questão da mesada. Eu tenho 2 filhos, por acaso eu não dou mesada a eles, de propósito, porque... Estou falando mal dos meus filhos, isso não é bonito. Mas assim, eu sei que a tentação de você gastar em outras coisas, ela só porque você impôs um limite, ela não necessariamente faz com que as escolhas sejam as melhores possíveis. Assim, tem a sociedade para pressionar? Tem a sociedade para pressionar. Mas, de novo, você vai esbarrar nas questões de economia política. É bom que se discursa orçamento e restrição orçamentária? É muito bom. Bom, agora vamos para as perguntas, finalmente. Lembrando que quem tiver mais pode enviar aí, que o pessoal está recebendo.